o remanescente de judeus que partiu da Babilônia. O Antigo Testamento nos fornece uma ilustração deste exercício de separação da confusão religiosa. Ao acompanharmos a história dos filhos de Israel nos livros de Reis e Crônicas, vemos que depois de terem se estabelecido em sua terra prometida, com o culto de adoração que Deus lhe havia ordenado, eles foram pouco a pouco se distanciando destas instruções. Eles introduziram coisas que Deus nunca ordenou que fizessem. Por exemplo, em 1 Reis 11, de 7 a 8 e 2 Reis 16, de 10 a 18. Por causa de sua desobediência e de seu fracasso em depender do Senhor, pouco a pouco eles foram perdendo a terra para os seus inimigos, até que finalmente chegaram os babilônicos e os tiraram completamente da terra. Eles foram levados para fazer parte de um imenso sistema babilônico, que significa confusão, que é uma figura da confusão religiosa. Muitos dos vasos que havia no templo foram levados e incorporados ao paganismo da Babilônia, enquanto os filhos de Israel permaneciam na terra da confusão religiosa de Babilônia. Mal havia um resquício sequer da adoração peculiar que Deus lhe havia ordenado. Seus vasos de adoração estavam ali. Daniel 1, versículo 2, 5, versículo 2 e 5. Mas eles estavam completamente misturados com aquele enorme sistema que não provinha de Deus. Que triste imagem de fracasso! O que iremos ver nessa triste figura é uma correlação com a história da Igreja. Não muito tempo depois de Deus haver estabelecido a Igreja na simplicidade da adoração e do culto cristão, também ocorreu um distanciamento da sua palavra. Não demorou para que a grande ruína e o fracasso que temos mencionado caíssem sobre o testemunho cristão. Consequentemente, a Igreja também foi levada para a confusão religiosa. Hoje, esse distanciamento da palavra de Deus é tão grande que o verdadeiro cristianismo bíblico mal é reconhecido entre todos os acessórios estranhos que têm sido associados ao nome de Cristo. Que triste testemunho da ruína daquilo que foi o depositário da mais elevada verdade jamais revelada ao homem. Depois de 70 anos de permanência dos filhos de Israel na Babilônia, houve um exercício entre alguns deles para que retornassem a Jerusalém, após ouvir o decreto de Ciro, o rei da Pérsia. A preocupação deles naquele momento era adorar a Jeová no lugar e da maneira que Deus havia originalmente designado. Por isso, Jesuá e Zorobabel, e mais tarde Esdras e Neemias, juntamente com alguns milhares de judeus, partiram de Babilônia, Esdras capítulo 1 e 2. Para retornar a Jerusalém, eles precisariam deixar a Babilônia, isto é, separar-se dela. Sair de Babilônia significava deixar muitos de seus irmãos que não estavam preocupados em abandonar a confusão que havia naquela terra. A correlação é óbvia. Deixar as denominações significará a mesma coisa para nós e implicará também em separar-se dos verdadeiros crentes que estão bem contentes com esses lugares. 7 desculpas para não se separar dos sistemas denominacionais. Antes de comentarmos as desculpas que costumam ser dadas para não se separar dos sistemas denominacionais, gostaríamos de deixar claro que não temos a intenção de tentar convencer alguém a fazer algo contra a sua vontade. As Escrituras dizem que, entre outras coisas, subverter o homem no seu pleito não são do agrado do Senhor. Lamentações 3,36. Se alguém está contente em sua assim chamada igreja, não é com ele que estamos falando. Estamos nos dirigindo a cristãos genuinamente preocupados com a questão de onde e como Deus gostaria que eles estivessem congregados para a adoração e o ministério. Além disso, não queremos apresentar estas coisas com um espírito contencioso.
Certamente não é a nossa intenção criticar os outros cristãos. Ao comentarmos essas desculpas, cremos que o ouvinte irá entender que não nos consideramos melhores do que os outros cristãos que frequentam alguma organização humana na casa de Deus. Nosso objetivo é revelar a falsidade dos argumentos que as pessoas utilizam quando desejam permanecer numa posição da qual a palavra de Deus diz claramente para se separarem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11:15. Primeira desculpa: não devemos julgar os outros cristãos. Às vezes as pessoas dirão: eu não me separaria de minha igreja mesmo que visse algumas coisas que não estão corretas, pois se me separasse estaria julgando os que praticam essas coisas. E a Bíblia diz que não devemos julgar uns aos outros. Percebemos que, para alguns, nossos comentários parecem estar carregados com um espírito de farisaísmo, como se estivéssemos julgando os outros cristãos. De boa consciência diante de Deus, cremos que não estamos julgando os motivos dos outros, pois somente Deus é o juiz dos motivos. Mateus 7:1, 1 Samuel 2:3, 1 Coríntios 4:4 e 5. Mas somos instruídos pelas Escrituras a julgar as doutrinas de uma pessoa. 1 Coríntios 10:15, 1 Coríntios 14:29, suas ações, 1 Coríntios 5:12 e 13, e seus frutos, Mateus 7:15 a 20. Com a ajuda do Senhor, iremos demonstrar a partir das Escrituras que a atual ordem de coisas praticadas em todos os lugares da cristandade para a adoração e o ministério da palavra não está de acordo com a palavra de Deus, e que a palavra de Deus, julga essa ordem de todas as coisas e considera errada. Como cristãos, somos exortados a exercer juízo sobre aquilo que a palavra de Deus exerce juízo. O princípio é claramente apresentado em Apocalipse 18:20, abre aspas, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas, porque já Deus julgou o vosso juízo quanto a ela. Versão John Nelson Darby. Depois que os verdadeiros crentes são tirados desta cristandade no arrebatamento, toda a ordem humana de coisas nela culminará na falsa igreja do livro de Apocalipse, apresentada como mistério, a grande Babilônia. Deus executará o seu julgamento sobre ela. Ele utilizará a besta para fazê-lo, e ela terminará para sempre. Apocalipse 17:16. Quando isso acontecer, o céu todo se regozijará em uma celebração, e aos santos de Deus será dito: Deus julgou o vosso juízo contra ela. Apocalipse 18:20, versão John Nelson Darby. Isto demonstra que antes daquele tempo, os crentes sensatos já fizeram seu juízo dela. Naquele dia vindouro, Deus fará com que o julgamento que eles fizeram seja publicamente reconhecido, ao executar o seu julgamento sobre ela. Isto mostra claramente que os cristãos devem julgar aquilo que não é bíblico na cristandade e separar-se disso. O Antigo Testamento traz uma figura que ilustra este ponto. Jeroboão introduziu em Israel um novo sistema de adoração que não passava de uma invenção sua. Ele não tinha qualquer autorização de Deus para fazê-lo. Todavia, ele criou 2 novos centros de adoração em Israel, um em Betel e outro em Dan. Ele também estabeleceu uma nova ordem sacerdotal nestes lugares, a qual era, abre aspas, como, fecha aspas, a ordem instituída por Deus em Jerusalém. Ele fez tudo isso para dar ao povo a sensação de que essa nova ordem de coisas vinha de Deus, pois era parecida com a ordem instituída por Deus em Jerusalém. Mas com isso ele levou Israel a pecar.
ao encorajar o povo a adorar ali. 1 Reis 12, 28 a 33. Nem precisaria ser mencionado que isso desagradou em muito ao Senhor. Não muito tempo depois, o Senhor enviou um profeta a Betel para clamar contra o altar que Jeroboão havia construído ali. O profeta, abre aspas, clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. 1 Reis 13, de 1 a 3. Repare com atenção, o profeta clamou contra o altar e não contra as pessoas que adoravam ali. O altar com seu bezerro era o ponto focal da adoração em Betel, representando todo o sistema de coisas que Jeroboão havia estabelecido. Isto ilustra nosso ponto. Não julgamos ou clamamos contra os nossos irmãos que estão misturados com a confusão existente na casa de Deus, mas contra o sistema, pois ele não é de Deus. A mensagem do profeta deixou Jeroboão muito aborrecido e ele estendeu sua mão contra o profeta, mas ao fazê-lo sua mão secou-se. Mesmo assim, o profeta rogou pela recuperação da mão de Jeroboão. Isto prova que o profeta não tinha intenção de atacar Jeroboão ou o povo, mas desejava apenas o bem e a bênção deles. Do mesmo modo, quando o assunto da separação, da confusão na casa de Deus é mencionado, muitos cristãos que desejam seguir adiante com esse sistema de coisas sentem-se pessoalmente ofendidos, como ocorreu com Jeroboão. Todavia, não é a nossa intenção atacar quem quer que seja, mas sim revelar a verdade de Deus em amor. Efésios 4,15. Jamais deveríamos fazer ofensas pessoais, mas quando a verdade atinge alguém que não a deseja, essa pessoa poderá sentir-se ofendida pela verdade. Mateus 15:12, Gálatas 4:16. Se for este o caso, devemos deixar que o Senhor trate com ela. Segundo, separar-se não é demonstrar amor. Alguns cristãos acham que separar-se de outros crentes que têm diferentes opiniões é uma medida extrema demais e que isso não seria uma demonstração de amor. Todavia, a Bíblia diz que a maior prova de amor que podemos demonstrar pelos filhos de Deus é por meio de nossa obediência pessoal a Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. 1 João 5:2-3. A pergunta que fazemos é: o que é mais importante, a obediência a Deus, que é uma demonstração do nosso amor por Ele, ou continuar numa posição contrária à Bíblia, porque queremos mostrar que amamos as pessoas que ali estão? Desobedecer às Escrituras não é amor. Uma coisa é fazer parte de uma organização chamada, abre aspas, igreja, fecha aspas, por ignorar a ordem de Deus dada nas Escrituras. Outra bem diferente é permanecer ali quando sabemos o que é correto. Tiago 4,17. Jamais deveríamos colocar o povo de Deus antes de Deus. É Deus quem deve vir primeiro. O Senhor Jesus disse: Se me amais, guardais os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Evangelho de João 14:15 e versículo 21. Terceiro, nossa igreja está crescendo. Outros reagem dizendo: mas nossa igreja está crescendo, isto prova que Deus está abençoando. E se Deus está abençoando nossa igreja, ela não pode estar errada. Porque eu deveria me separar de algo que Deus está claramente abençoando? Fecha aspas. O problema é de definição. Quando as pessoas falam de crescimento, elas geralmente se referem ao número de pessoas. A Bíblia, porém, quando fala de crescimento, se refere ao desenvolvimento e à maturidade espiritual no crente. 1 Pedro 2:2, 1 Pedro 3:18, Efésios 4:15-16, Colossenses 1:10,
Colossenses 2,19, 1 Tessalonicenses 3,12, 1 Tessalonicenses 4,10, 2 Tessalonicenses 1,3, Atos 9,22. Crescimento numérico não é sinal da aprovação ou bênção do Senhor. É presunção achar que o aumento no número de pessoas seja uma bênção vinda de Deus. Se fosse assim, então a Igreja Romana seria a denominação que Deus aprova, pois ela se gloria de possuir o maior número de pessoas dentre todas as igrejas. As testemunhas de Jeová se gloriariam de um crescimento fenomenal e em seus números. Será que isso significa que Deus esteja abençoando? A palavra de Deus diz que a única classe de pessoas que irão crescer em números na igreja nos últimos dias é a dos homens maus e enganadores e dos muitos que irão segui-los. 2 Timóteo 3,13, 2 Pedro 2,2. Ao nos vangloriarmos de possuir um grande número de pessoas, podemos estar inadvertidamente nos identificando com o erro que as Escrituras nos alertam que viria a aumentar nos últimos dias. Embora não seja sempre o caso, entender isso pode nos impedir de sucumbirmos ao desejo de nos gloriar nos números. Está claro nas Escrituras que, à medida que os dias foram se tornando mais sombrios, o número de crentes fiéis e piedosos será cada vez menor. 2 Timóteo 1,15, Salmo 12,1. Em um sistema de coisas mantido principalmente por doações e ofertas da congregação, o número de pessoas é importante para as organizações eclesiásticas, mas Deus não está preocupado com o número como os homens estão. Isto é visto nas poucas ocasiões em que são mencionados números no livro de Atos. Lá diz simplesmente que chegou o número desses homens a quase 5.000. Atos 4:4, Atos 2:41. E estes eram ao todo uns 12 homens. Atos 19:7. O tipo de crescimento que Deus procura para o seu povo redimido é o crescimento em maturidade espiritual. Se visitássemos uma assembleia que tivesse um determinado número de pessoas e voltássemos ali a um ano mais tarde para ver se ela tinha verdadeiramente crescido no conhecimento do Senhor e em amor para uns com os outros, então poderíamos afirmar com certeza que aquela assembleia estaria crescendo, mesmo que continuasse com o mesmo número de pessoas. 2 Tessalonicenses 1:3. Este contexto nós perguntamos, abre aspas, quanto crescimento existe entre os que estão nas várias denominações? Fecha aspas. Considerando que o teste de maturidade espiritual de uma pessoa é o quanto ela reconhece a verdade de Deus, 1 Coríntios 10:15, Filipenses 1:9-10, Hebreus 5:14, será que os cristãos que estão nas igrejas denominacionais receberiam a verdade da igreja quanto à sua ordem e função, de modo como ela é mostrada nas Escrituras, se esta fosse apresentada a eles? Quarto, Deus está usando as denominações. Alguns cristãos dizem, abre aspas, eu continuo não achando que esteja errado adorar com um grupo de crentes em sua denominação, só porque a ordem de coisas ali não está na Bíblia. Afinal, Deus está usando essas igrejas denominacionais. Pessoas são salvas e o cristão são edificados e abençoados ali. Se Deus se apraz em usá-las, elas não podem ser assim tão ruins ao ponto de eu precisar me separar delas. Fecha aspas. Embora possa parecer que Deus esteja usando as igrejas denominacionais ou não, ou ousamos dizer que não são as denominações criadas pelos homens que Ele está usando. O que Deus está usando é a sua palavra. A Bíblia diz,
abre aspas, a palavra de Deus não está presa, fecha aspas, 2 Timóteo 2,9. Deus pode usar e efetivamente usa a sua palavra para a bênção, onde quer que ela seja ministrada. Quando um assim chamado, abre aspas, pastor, fecha aspas, ou ministro, prega a palavra e ministra a verdade da palavra à sua audiência, o Espírito de Deus irá tomar essa palavra e aplicá-la aos corações e às consciências dos que estiverem ali. Pessoas são salvas nestes lugares. Não há dúvida de que isto acontece. Todavia, o fato de Deus estar salvando pessoas nessas igrejas não significa que Ele esteja aprovando essa ordem de coisas criada pelo homem, a qual é contrária à sua palavra. Ele nunca aprova algo que contradiz a sua palavra. Uma pessoa poderia levar a palavra de Deus a um lugar de impiedade, como um bar ou um botequim, e o Espírito ainda assim usá-la para a salvação de alguém. Mas será que isso significa que Deus está usando os botequins? Não se pode usar de tal argumento para justificar a existência dos botequins. É claro que se trata de um exemplo extremo, mas ele ilustra o que queremos mostrar, ou seja, que Deus pode usar sua palavra em qualquer lugar, até mesmo em um lugar onde prevaleça a impiedade. Enquanto Deus usa a sua palavra onde quer que Ele queira, Isaías 55:11, os cristãos não devem ir a qualquer lugar que desejam estar. Devemos andar em conformidade com a senda de Deus. Para nós é a sua palavra. Devemos amar a todo o povo de Deus, mas nossos pés devem permanecer no caminho da obediência à palavra de Deus, a qual nos convoca a nos separarmos da desordem que o homem introduziu na casa de Deus. 2 Timóteo 2, 20 e 21. O fato de existir bênção notória em algum sistema ou denominação não significa que ficamos livres de nossa responsabilidade de andar na verdade da palavra de Deus. Não podemos, de sã consciência, desprezar o caminho da obediência e continuar em comunhão com algo que sabemos que está em desacordo com as Escrituras. Quinto, posso ser muito útil permanecendo onde estou em minha denominação. Há quem diga, abre aspas, eu sei que existem coisas que não estão exatamente corretas em minha igreja, mas por que eu deveria abandonar uma porção de coisas que considero boas, só porque algumas outras não são consistentes com as Escrituras? Além disso, sinto que posso fazer muita coisa boa ajudando as pessoas ali. Se eu sair, não poderei ajudá-las. Fecha aspas. Este é um argumento comum e geralmente é uma desculpa dada por pastores e ministros que lideram a congregação para continuarem com a ordem sem base bíblica existente em suas igrejas. Muitos acham que permanecendo em comunhão com aqueles que estão nessas igrejas sem fundamento bíblico, terão uma tarefa maior de atuação para servirem ao Senhor. Como diz o velho ditado, abre aspas, você deve estar onde os peixes estão, fecha aspas. Se pudermos voltar ao exemplo usado pelo apóstolo Paulo dos vasos da grande casa, veremos que não se trata de questionar se os vasos de honra misturados com os vasos de desonra poderiam ser usados pelo Senhor. O ponto é que eles não podem ser usados em todas as circunstâncias que o Senhor possa precisar usá-los. Uma vasilha suja em sua casa é inútil para algumas tarefas. Por exemplo, se você precisar trocar o óleo do motor de seu carro, uma vasilha suja serviria muito bem, mas uma vasilha limpa poderia ser usada para qualquer finalidade.
O princípio é o mesmo no que diz respeito ao serviço na casa de Deus. Há quem pense que estamos desprezando os outros cristãos associados a essas igrejas, ao insinuarmos que eles não estejam limpos. Não desprezamos cristãos, apenas declaramos aquilo que as Escrituras dizem. São as Escrituras que dizem que uma pessoa não é um vaso, abre aspas, santificado, fecha aspas, até que tenha se purificado da mistura existente na casa de Deus, separando-se destas coisas. 2 Timóteo 2:21. Alguns podem perguntar, abre aspas, que tipo de serviço o Senhor poderia querer que não pudesse convocar alguém que está em uma denominação para fazê-lo? Fecha aspas. Para ilustrar o que queremos dizer, suponha que existam alguns cristãos passando por um exercício em suas almas quanto à verdade de como Deus gostaria que nos reuníssemos para a adoração e o ministério da palavra. Poderia o Senhor chamar alguém que está nos sistemas denominacionais para delinear o padrão bíblico para a adoração e o ministério? É mesmo que alguém associado com essas igrejas conhecesse a verdade sobre este assunto, ele provavelmente não iria querer falar sobre isso, pois se condenaria a si mesmo. E ainda que tentasse explicar o assunto, estaria se condenando por não cumprir ele próprio aquilo que manda os outros fazerem. Suas palavras pareceriam zombar da verdade, e assim ele não teria qualquer poder de livrar alguém que tivesse numa mesma posição. Não há dúvida de que alguém possa fazer muita coisa estando nas igrejas. No Antigo Testamento, Eldade e Medade são figuras disso. Números 11:26. Eles permaneceram no arraial de Israel quando o Senhor chamou o povo para sair para estar junto de si. Leia Números capítulo 11. Eles eram úteis onde estavam, mas porventura poderia estar eles entre os que foram selecionados quando o Senhor ordenou distintamente que, abre aspas, 70 homens dos anciãos de Israel, fecha aspas, fossem trazidos perante a tenda da congregação para estar ali com Moisés? Outro exemplo é o de Noemi na terra de Moabe. Ela foi de auxílio para Ruth, já que por intermédio dela, Ruth abandonou os ídolos e se voltou para Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Ruth 1:16-17. Mas isso não significava Noemi estar onde estava. Para começar, ela nem deveria ter ido para lá. O Senhor poderia ter trazido Ruth ao conhecimento do único e verdadeiro Deus, sem Noemi precisar ficar em uma posição comprometedora. As Escrituras dizem: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel 15:22. Isto significa que obedecer é nosso principal dever e devemos deixar as outras coisas para o Senhor. O Senhor considera a obediência mais importante do que qualquer serviço para Ele. A maior ajuda que podemos dar àqueles que estão misturados na confusão da grande casa é nos desvencilharmos destas coisas e então tentarmos ajudar os outros. 2 Timóteo 2:24-26. O irmão W. Porter disse que nossa primeira responsabilidade é cuidar dos princípios e Deus cuidará das pessoas. O irmão J. Bellet disse que se virmos alguém preso em uma fossa, não deveríamos entrar na fossa para ajudá-lo a sair dela. Poderíamos acabar juntamente presos lá. Ao invés disso,
Devemos procurar um terreno firme de onde poderemos ajudar o outro a sair. O mesmo ocorre com as coisas divinas. Sexto, não devemos deixar a nossa congregação. Outros argumentam que a palavra de Deus nos exorta a não deixarmos nossa congregação. Se eu me separasse da minha igreja, não estaria obedecendo esta passagem das Escrituras. Sim, a Bíblia nos diz que para não deixarmos de congregar, é verdade, Hebreus 10:25, mas não precisamos pertencer a uma denominação sem base bíblica ou a algum grupo sem denominação na mesma situação para obedecermos às Escrituras. O Senhor Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18:20. Sétimo, separar-se de outros cristãos destrói a unidade do Espírito. Para muitos crentes honestos e sinceros, parece inconcebível que um cristão venha a se separar de outros cristãos, principalmente por ser um dos principais conceitos da comunhão cristã, que todos fazemos parte de uma grande família onde deve haver unidade e uma feliz comunhão. Na opinião deles, a separação romperia essa unidade. Efésios 4:3. É importante compreender que nenhum cristão sincero e com boas intenções quer se separar de outros cristãos, pois o normal e correto é amarmos a todos da família da fé. João 13:34 e 35, Romanos 12:9 e 10, Efésios 1:15, Hebreus 13:13. Todavia, o amor ao Senhor Jesus e o desejo de agradá-lo leva os cristãos sinceros a se separarem daquilo que é uma desonra para o Senhor. 2 Timóteo 2:19 a 20, João 14:15. Mesmo que seja doloroso para nós nos separarmos de irmãos queridos, devemos nos separar daquilo que desonra a Cristo. Tudo o que diz respeito a Ele deve ter a primazia. O problema dessa ideia de se manter a unidade a qualquer custo está em enxergar apenas um lado da verdade sobre a questão. Se enxergarmos apenas uma faceta das coisas que falam da unidade cristã, sem vermos o lado que trata da separação do mal, os que são fiéis seriam obrigados a continuar seguindo em frente sem qualquer alternativa. Eles seriam abandonados à difícil situação de enxergarem a ordem de Deus em sua palavra sem poderem colocá-las em prática, já que a unidade exigiria deles que permanecessem com outros cristãos numa posição sem fundamento bíblico. Eles seriam obrigados a continuar em comunhão com aquilo que sabem ser contrários à palavra de Deus. Para eles, este seria um caminho de desobediência, pois aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4:17. Consequentemente, para todo cristão que tivesse tal exercício, viver assim seria uma constante aflição para a sua alma. Infelizmente, podemos dizer que se trata de um falso princípio de unidade, sacrificar a santidade e a obediência, e que este nunca é o caminho. A verdade é que o princípio divino da unidade só pode ser corretamente praticado em separação do mal. John Nelson Darby disse: o próprio Deus deve ser a fonte e o centro da unidade, e somente Ele pode estar no comando e preeminência. Qualquer centro de unidade fora de Deus será uma completa negação da sua divindade e glória. Considerando que existe o mal, sim, é esta a nossa condição natural, não pode existir uma união da qual o Santo Deus seja o centro e o poder, senão por meio da separação do mal. A separação é o primeiro elemento de unidade e união.
Portanto, em nossos dias, quando a ruína e a confusão prevalecem no testemunho público da Igreja, as coisas que dizem respeito à unidade só podem ser praticadas em um testemunho remanescente. Este é o princípio bíblico e é também uma provisão que Deus faz para podermos praticar toda a verdade. Isto pode ser visto ao longo do curso decrescente que encontramos na história do testemunho cristão, do modo como nos é apresentado nas palavras que o Senhor se dirige às 7 igrejas em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Há um ponto em que o Senhor já não reconhece a massa da profissão cristã e a partir daí passa a tratar com um testemunho remanescente. Ele distingue um remanescente ao dizer: mas eu vos digo a vós e aos restantes ou remanescentes, fecha aspas, e é neles que o Senhor passa a tratar a partir de então. Apocalipse 2, 24 a 29. A razão disso é que o estado da igreja chegou a um ponto em que já não existe conserto. A partir daí, ocorre uma mudança notória na maneira como o Senhor trata com a igreja. Isto é indicado pela expressão "ouça o que o Espírito diz às igrejas", que passa a vir depois da promessa ao que vencer, ao invés de precedê-la, como tinha sido o padrão até este ponto. Nas palavras do Senhor às 3 primeiras igrejas, a recompensa ao que vencer era colocado diante de toda a igreja, pois o Senhor ainda tratava com ela como um todo, mas desse ponto em diante já não é mais assim. A expressão, abre aspas, ouça o que o Espírito diz às igrejas, fecha aspas, só é dada a um remanescente, pois somente os que fazem parte dele irão ouvir e vencer. Walter Scott disse que a razão dessa mudança é porque a grande massa da profissão cristã passa a ser tratada como incapacitada de ouvir, arrepender-se e praticar a verdade. W. Kelly disse, abre aspas, desse ponto em diante o Senhor coloca a promessa ao que vencer primeiro e o faz porque é inútil esperar que a igreja como um todo vá recebê-la. Apenas um remanescente irá vencer, e a promessa é para os que fazem parte dele. No que diz respeito aos outros, o caso é encerrado, fecha aspas. Portanto, já que é assim, não podemos esperar que nos nossos dias o princípio divino da unidade seja praticado em meio à massa da profissão pública, mas apenas dentro de um testemunho remanescente. Na prática, alguém que se une a uma determinada denominação em detrimento das outras já não tem autoridade para criticar aqueles que querem se separar das denominações, pois foi exatamente o que fez. Ao limitar-se a uma denominação, acabou deixando de lado todas as outras, pois ninguém pode ser batista e presbiteriano ao mesmo tempo. Portanto, ao unir-se a uma denominação de sua escolha, sua atitude o exclui de todas as outras, deixando assim de guardar a unidade do Espírito. Quem quiser argumentar sobre este ponto precisará primeiro praticar por si mesmo a unidade que espera que os outros pratiquem. Que Deus possa iluminar a cada um.